Sabe, dizem que Roma não foi construída em um dia, né? Mas bastou um momento para tudo começar a desmoronar. Agora, para as empresas, o desafio parece ser ainda maior. Pouquíssimas chegam a fazer 100 anos. Então, como é que se constrói um negócio que não só sobrevive, mas que prospera por gerações? Bora mergulhar nas estratégias por trás da imortalidade corporativa. Pensa só nisso aqui. Pega a lista da Fortune 500 de 1955, as maiores empresas do mundo na época. Dessas, 88% simplesmente não existiam mais em 2014. Gente, isso não é só um número. É praticamente uma extinção em massa no mundo dos negócios. Gigantes que pareciam, invencíveis, desapareceram. E isso nos leva a uma comparação maluca. O poderoso Império Romano, que dominou o mundo, ruiu. Mas a Kongugumi, uma construtora japonesa fundada lá em 578 para construir templos, sobreviveu por mais de 1.400 anos. A fundação dele está mais perto de Jesus do que a gente está de Shakespeare. O que isso nos diz é que tamanho e poder sozinhos não garantem nada. Então, qual é o segredo? Como é que algumas empresas conseguem driblar o tempo, as crises, tudo? Olha, existem padrões, sim, estratégias que se repetem. E não são só táticas de negócio, não. São verdadeiros manuais de sobrevivência. E a gente vai explorar 5 deles agora. A primeira estratégia pode até parecer meio óbvia, mas é a mais fundamental de todas. O cemitério das empresas está lotado de nomes que se recusaram a mudar. É só pensar na MySpace, que viu o Facebook chegar e não fez nada. Ou na Blockbuster, que praticamente cometeu suicídio ao rir da ideia do streaming. E para falar de evolução, o exemplo perfeito é a Nintendo. A empresa começou em 1889 fazendo cartas de baralho japonesas. Chegou nos anos 60 e eles tentaram de tudo, abrir uma empresa de táxi até hotéis do amor. Foi um desastre. Mas aí, nos anos 70, eles entraram no mercado de brinquedos. E em 81, um jovem estagiário criou um joguinho chamado Donkey Kong. O resto é história. E aqui está a grande sacada. A Nintendo nunca teria se tornado o monstro dos videogames que é hoje se não estivesse disposta a testar, a errar feio e a mudar completamente de direção. Eles não eram uma empresa de games, eles eram, na essência, uma empresa de sobrevivência. Ok, se a primeira lição é sobre abraçar a mudança com tudo, a segunda estratégia mostra o poder do exato oposto, encontrar um mercado que, basicamente, nunca muda. Um produto tão essencial que aguenta qualquer crise econômica. Na economia, isso tem um nome. Bens de primeira necessidade. É aquilo que não importa o que aconteça, se a economia está bombando ou em crise, a gente vai continuar comprando. E isso é a base para um modelo de negócios incrivelmente sólido. Pensa aí, comida, água, luz. Ninguém deixa de consumir isso. Ou então um corte de cabelo. E até hábitos como cigarro e bebida, ou coisas essenciais como insulina e suprimentos básicos de hospital. São produtos e serviços que são, de certa forma, à prova de recessão. É a clássica história da tartaruga e da lebre. Nessa corrida pela sobrevivência, negócios que parecem chatos, estáveis, tipo uma funerária ou uma fábrica de pasta de dente, são a tartaruga. Eles talvez não tenham aquele crescimento explosivo de uma startup de tecnologia, que é a lebre, mas a capacidade deles de aguentar o tranco ao longo do tempo é muito, mas muito maior. Mas e se uma empresa não está no mercado super estável e também não quer mudar tudo da noite para o dia? Bom, a terceira estratégia é sobre diversificação inteligente. Não é só ter um produto bom, é construir um ecossistema de receitas. E pouca gente entendeu isso tão bem quanto o gênio por trás de Star Wars, George Lucas. O Lucas sabia o ponto fraco dos estúdios de cinema. Eles eram obcecados com a bilheteria dos filmes e não davam a mínima para todo o resto. E ele usou essa informação para fazer uma das negociações mais brilhantes da história do entretenimento. O plano dele foi simples, mas genial. Ele chegou no estúdio e falou que aceitava um salário bem menor para escrever e dirigir o filme. Uma oferta que os executivos não podiam recusar, né? Só que ele queria uma coisinha em troca. E foi isso. Ele pediu 100% dos direitos de merchandising. Todos os bonecos, lancheiras, camisetas, absolutamente tudo. Os estúdios, achando que aquilo não valia nada, toparam na hora. Mal sabiam eles o que estavam fazendo. O resultado foi absurdo. A grana que entrou com o merchandising de Star Wars não só se igualou, como ultrapassou, e muito, a bilheteria dos filmes. Com o lucro dos primeiros bonecos, o Lucas financiou os filmes seguintes sozinho, transformando a criação dele numa máquina de dinheiro que se autossustentava. A quarta estratégia é de longe a mais agressiva. É a lei da selva corporativa em ação.
Para não ser devorado por um predador, a melhor defesa é se tornar o maior predador de todos, simplesmente engolindo outras empresas. Dá uma olhada na Warner Bros., por exemplo. O nome da empresa muda o tempo todo e isso reflete uma longa história de fusões e aquisições. De Time Warner para AOL Time Warner, depois Warner Media. A cada década, a empresa vira uma espécie de monstro de Frankenstein corporativo, costurando pedaços de outras companhias para continuar viva e forte. E a vantagem dessa abordagem de predador é a resiliência. Durante as crises, enquanto outras empresas quebram, um conglomerado como a Warner pode simplesmente comprá-las, reestruturá-las e continuar crescendo. O negócio deles não é fazer filmes, o negócio deles é fazer negócios. E agora a gente chega na última estratégia e talvez a mais poderosa de todas. Aqui não se trata de ser uma empresa privada ou pública. O jogo aqui é fazer com que a sobrevivência da sua empresa seja uma questão de interesse nacional. Esse conceito tem até um nome, República das Bananas. O termo surgiu para descrever como a United Fruit Company, que hoje é a Chiquita, usou seu poder econômico para manipular governos na América Central. Chegou a um ponto em que eles conseguiram que o governo dos Estados Unidos ajudasse a derrubar eleições e reprimir greves só para proteger os lucros da empresa. A lição aqui é bem clara. A apólice de seguro definitiva para uma empresa é quando a falência dela se torna uma ameaça para o país inteiro. É só lembrar do resgate dos bancos em 2008. Os governos tiveram que intervir porque eles eram grandes demais para quebrar. Ter o Estado como seu principal parceiro de negócios é a garantia máxima de sobrevivência. Então, olhando para o cenário de hoje, a pergunta fica no ar. Qual desses gigantes que parecem invencíveis vai seguir o mesmo caminho da Roma antiga? E qual startup, talvez uma que ninguém dá nada hoje, está aplicando uma dessas estratégias para durar não só 100, mas quem sabe 1000 anos? Só o tempo vai dizer.